Passamos a palavra à senhora Fernanda Diofé Caigan, do Museu Nacional dos Povos Indígenas. Lúcia Fernanda Inácio Belfort Salles, conhecida como Fernanda Caigan, pertence ao povo indígena Caigang do sul do Brasil. Seu nome em Caigang é Diofé e significa a flor de uma erva medicinal. Fernanda Caigan é arte educadora do ponto de cultura Cangagjaré Raiz Caigang, o primeiro ponto de cultura indígena do Brasil. Foi a primeira advogada indígena formada na região sul do Brasil pela Unijuí e a primeira mestra em Direito no Brasil pela UNB. É ambientalista, defensora de direitos humanos dos povos indígenas há 24 anos e é doutora em Patrimônio Cultural e Propriedade Intelectual na Faculdade de Arqueologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Fernanda Caigang foi assessora da presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e foi membro fundador do Instituto Caigang e do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. É especialista de povos indígenas pela América Latina na proteção de patrimônio cultural, material e imaterial perante diferentes órgãos das Nações Unidas e tem acompanhado a discussão do IGC há mais de 15 anos. Lúcia Fernanda é organizadora da publicação do Ponto de Cultura Cangagjaré 15 anos, em 2020, e Expressões Culturais Tradicionais Caigang, em 2021. Publicou a tese de doutorado intitulada Direitos Negados, Patrimônios Roubados, Desafios para a Proteção dos Conhecimentos Tradicionais, Expressões Culturais Tradicionais e Recursos Genéticos dos Povos Indígenas no Cenário Internacional, em outubro de 2023. Atualmente, é a diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, no contexto do Ministério dos Povos Indígenas. Senhora Fernanda Diofé Caigang, a palavra é sua. O povo Caigang não tem uma expressão para dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nós perguntamos se as pessoas estão bem. E como nós estamos na década internacional das línguas indígenas declarada pela Unesco, nós vamos começar com uma aula básica de Caigang. Se vocês estiverem bem, vocês respondem Hã. Magmahã? Todos aprovados na aula 1. Muito bem. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, mas eu não prometo falar nada do que está lá. De qualquer forma, vai estar escrito, né? O meu nome foi escolhido porque os nossos velhos, os nossos cofá, e para o povo Caigang, a palavra velho ela tem um valor agregado, né? O cofá é uma autoridade. Normalmente, os nossos nomes são escolhidos pelos nossos avós, né? Ou pelos bisavós. E aí, eu perguntava muito para minha avó, que era herveira, que era benzedeira do meu povo, que era parteira, por que ela tinha me dado o nome de uma florzinha, de um chá. Se vai, eu sou da metade da guerra, da metade do dia, da metade do sol, da metade da força, você me deu o nome de um chazinho. Como assim? Tinham tantos nomes mais apropriados, diamante, rosa, por que chá? E ela me dizia, menina, e não dava muita bola. Ela dizia, você tem uma missão, o teu nome foi escolhido por isso. Eu trabalho com pajés do país e do mundo todo. Eu fui escolhida para ser a pessoa que estudar a proteção dos saberes dos nossos pajés, há 24 anos atrás. É um mandato. A minha avó sabia exatamente o que ela estava fazendo, mas eu pensava, eu tenho uma falta de habilidade absoluta para distinguir entre uma planta e outra. E ela queria que eu aprendesse, mas aquilo não funcionava, né? E depois eu fui escolhida para fazer direito. Eu também não queria, mas, em função de um bem maior, eu acabei fazendo. Então, hoje, eu vejo que a minha avó, que partiu antes que eu terminasse a faculdade, sabia exatamente o que ela estava fazendo quando ela escolheu
o meu nome, que simboliza cura. O J tem som de em Caingang, então a gente fala Iofei. Eu venho de um ponto de cultura, hoje eu quero trazer aqui para esse colóquio de abertura, e é uma honra estar aqui, né, no Congresso Brasileiro de Psicologia, representando povos indígenas. Trago o abraço da nossa ministra Sônia Guajajara e da presidenta Joênia Wapichana, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eu represento o Museu Nacional dos Povos Indígenas e levou 71 anos para ter um indígena à frente do órgão científico e cultural da FUNAI. Primeiramente porque diziam que nós não tínhamos capacidade. Bom, quando eu fiz direito, o Código Civil de 1916 ainda dizia que nós éramos relativamente incapazes a alguns atos da vida civil. Então, a primeira colocação, o primeiro conceito que eu queria trabalhar aqui é a questão de como a sociedade brasileira, como a academia, como o governo, hoje eu estou o governo, nem por isso os 524 anos que se passaram serão apagados, mas como nós tratamos os povos indígenas? Como nós tratamos os saberes desses povos? Então, nós viemos de um histórico de extermínio. As pessoas falam muito, os povos indígenas são invisibilizados. Não, nós fomos negados. Nós fomos negados na nossa condição de seres humanos. Quando nós fomos invadidos em 1500, né, as coroas europeias declararam que eram terras vacantes, res nullius, terras de ninguém. Juridicamente, nós fomos o ninguém da história. E havia orçamento governamental para que nós fôssemos exterminados. E isso ocorreu durante 410 anos. Então, se cria o Serviço de Proteção ao Índio, que era o predecessor da FUNAI. Porque se pensava, eles vão desaparecer porque são culturas inferiores, com línguas inferiores e costumes que não vão sobreviver ao contato de uma civilização supostamente superior. Bem, de 1910 até a Constituição Federal de 88, se esperou que uma política de assimilação incorporasse, entre aspas, harmoniosamente, a comunhão nacional aos nossos povos. Isso não aconteceu. Da mesma forma que o nosso direito ao território foi negado, e, para isso, nós fomos declarados bestas feras, o nosso direito aos saberes também foi negado. As pessoas dizem, os saberes ancestrais, os saberes tradicionais. E o que está na academia é ciência. A pergunta é, por que a academia tem pesquisado nas nossas terras se a ciência da academia é superior? Por que milhares de patentes sobre todo tipo de saber que os nossos pajés e as nossas rezadeiras, as nossas herveiras têm, sem que essas herveiras, essas rezadeiras, essas benzedeiras, esses pajés sejam reconhecidos como mestres do saber? Juridicamente é tão complicado trabalhar esse tema que as pessoas nos denominam como detentores. Ora, detenção é uma palavra que equivale a posse. E posse é um direito precário. Se eu tenho a posse, eu tenho direito sobre ela, de usar e fruir. Se eu não tenho mais a posse, o direito se foi. Então, se os nossos saberes foram compartilhados, foram publicados, foram filmados, foram, de alguma forma, retirados do seu contexto tradicional, e nós fomos considerados possuidores e não proprietários, de que direitos nós falamos? Nós somos proprietários, nós somos donos, porque o dono tem o direito a decidir sobre o uso. Inclusive o direito de dizer, não quero o acesso, não vou compartilhar. E o governo brasileiro, até recentemente, dizia que ele era proprietário desses saberes. Então, eu me refiro aí à Lei 13.123 de 2015, que é a Lei de Acesso a Recurso Genético, e que, portanto, se aplica às pesquisas sobre
qualquer conhecimento de povos indígenas que esteja dentro de uma planta ou de um animal. E essa lei não reconhece nosso direito como proprietários. Então, quando a professora Linda Maori, Linda Tuhaioa Smith, que é do povo Maori da Nova Zelândia, começa o seu best-seller, ela diz: a pesquisa é talvez a palavra mais suja do mundo indígena. Nós somos os povos mais pesquisados do mundo. Nem sempre a pesquisa foi bem usada. E as pessoas falam de todos os horrores que a igreja cometeu. Deus não tem nada a ver com isso. Os homens fizeram todo tipo de extermínio, continuam praticando, né? Mas assim, e o que a universidade faz? E o que a pesquisa faz, né? Então, assim, maconha, ayahuasca, jurema, Iekuana, rapé, quantos outros? Falando só de psicodélicos, têm sido utilizados, sem que os povos indígenas tenham benefício algum com isso. Vide a crise humanitária Yanomami. É uma vergonha. Então, os povos indígenas foram expropriados dos seus territórios, da sua condição de ser humano, foram escravizados. São as pesquisas da Fiocruz que dizem que o sangue do brasileiro ele é composto, é fácil de identificar, de mães indígenas e negras e homens europeus. Estupro. E é um país feminicida, é um país que pratica todo tipo de violência contra a mulher, porque isso foi considerado natural. Então, dentro das nossas pesquisas e dentro das nossas universidades eurocêntricas, o saber ocidental ele é considerado superior. E é por isso que 1 quilo de molécula patenteada de uma determinada substância, por exemplo, como o Taxol, custa milhões. E o quilo do chá que deu origem àquilo vale 12 centavos. Então, assim, qual é a relação de ética, de equidade, de repartição de benefícios? Porque as pessoas dizem é um direito ao qual as pessoas têm que ter acesso ao direito à saúde. O direito de quem pode pagar por isso, não é? Então, assim, nós temos 13% do território nacional hoje, que são as áreas mais conservadas da biodiversidade desse país. E nela estão todo tipo de conhecimento. E aí a gente vê projetos que pagam para pesquisadores 100 mil por produto, 60 mil. E aquele indígena que foi pesquisado, aquele mestre do saber, morreu ganhando R$400 mensais. Então, assim, que tipo de pesquisa nós temos feito? Que tipo de consulta, de protocolos de uso? E aí hoje nós temos licenciaturas interculturais, quem é indígena e está aqui sabe disso. A gente precisa ter muito cuidado com o que as universidades estão fazendo com os nossos meninos, porque aquilo que os nossos pajés não contaram para os pesquisadores não indígenas, para o neto ele vai contar. Para o filho ele vai contar. E depois que for publicado, o direito ocidental dirá está em domínio público. E o domínio público deriva da res nullius. Porque no passado, a terra, que não pertencia a ninguém, nós éramos em ninguém, era o pretexto jurídico de expropriação. E hoje, o saber que pertence a todos são as novas fronteiras de expropriação. Nós temos saberes, nós temos medicina que funciona, tecnologias e remédios, né? Mas até onde compartilhar pode ser expor os últimos remanescentes daquilo que a gente conservou? Então, eu falo da ayahuasca, por exemplo, tem empresas canadenses agora trabalhando para fazer gominhas de ayahuasca, spray nasal. Eles têm tentado conversar com os povos que tomam, que consomem a ayahuasca. A ayahuasca foi amplamente
divulgada, né? E hoje os povos que compartilharam têm um problema. Porque você vê todo tipo de uso e todo tipo de abuso sem que esses povos sejam respeitados no seu direito à livre determinação, que é um direito que substituiu, né, a tutela, e que existia antes da Constituição Federal. Então, para ir finalizando essa fala, né, eu fico pensando que demorou mais de um século, quase 2, para que nós tivéssemos um tratado internacional de propriedade intelectual que reconhecesse que os povos indígenas são sujeitos de propriedade intelectual. Nós aprovamos em maio desse ano em Genebra, né? E, infelizmente, nenhum dos países desenvolvidos, que são os que detêm as patentes, o norte global, né, sobre os nossos saberes, sobre produtos e processos que incluem os nossos saberes, nenhum deles assinou. Mas os países que têm riqueza e biodiversidade, sociodiversidade, sim, assinaram. Nós teremos um tratado internacional. Então, ainda que seja a base de vergonha pública, né, nós trataremos de defender o pouco que nos restou. E seria bom, seria muito bom que as universidades começassem a fazer um papel de reparação. Para começar concedendo títulos de notório saber para todos os anciãos, rezadeiras, bezedeiras, pajés, parteiras, para que eles pudessem receber, como um professor doutor, o mínimo por tantos títulos, tantas pesquisas feitas, sem que houvesse nada de volta. Então, assim, o Museu Nacional dos Povos Indígenas, como órgão científico e cultural, tem priorizado agora trabalhar com protocolos de pesquisa, com protocolos de consulta, né, para aquilo que tem saído dentro de uma prática que eu chamo de extrativismo intelectual, né? Não mais. Nós precisamos que as universidades se convertam em pluriversidades, que as pesquisas sejam uma prática de justiça, de equidade, que a cura possa, sim, ser compartilhada, mas os benefícios também, que os nossos povos não tenham que mendigar comida, água potável, e que a demarcação dos nossos territórios é, antes de tudo, um bem para a humanidade como um todo. Eu estava em Cuiabá essa semana, eu passei mal, porque nem no ar-condicionado era possível sobreviver. Então, assim, a gente chegou numa encruzilhada. Se nós não adotarmos medidas práticas, o discurso não vai mais resolver. Então, assim, quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui falando em nome de tantos pajés, de tantos mestres do saber, não porque eu seja uma, eles são as minhas referências, mas porque eu ouvi deles e esse é o meu mandato. Né? Nós somos 1% da população nacional. Se arredondar para baixo, desaparece. Mas eu sou filha de servidores da FUNAI. Então, é um órgão que foi esvaziado e que está adoecido. Se os conselhos regionais de psicologia puderem fazer parceria com a FUNAI, para que, pelo menos, os servidores que estão com a bala apontada para a cabeça, com a mineradora e a madeireira, condenando a saúde mental dessas pessoas todos os dias, né? Já seria um bom fruto da minha passagem por aqui. Não tenho uma expressão para dizer muito obrigada, a gente diz Itmarati. Foi muito bom estar aqui. Agradecemos a senhora Fernanda Yofé Caingang. A gente já deixa o convite, né? Deixo registrado a Fernanda, né? Falei aqui com ela, mas falei fora do microfone, né? Que a nossa Comissão de Direitos Humanos ali já estava toda atenta à fala dela, né? E a gente vai prosseguir nesse diálogo. Então, convido, né? Vou
iniciar, então, com Fernanda para fazer suas considerações finais e, em seguida, passando para Sandro e Yara. Bom, quero agradecer. A gente não fez a autodescrição, né? Oh, meu Deus, não somos inclusivos. Eu sou uma mulher indígena com cabelos longos, negros, uso a plumária do povo Irikbatsa do Mato Grosso e colar de sementes amazônicas e bracelete de miçanga calapalo do Xingu. Quero agradecer a Maria Carolina pela mediação, as aulas, né? Porque é sempre uma aprendizagem, uma troca do Sandro, da Yara, do Siddhartha, né? E dizer que os povos indígenas nunca tiveram problemas em compartilhar. Nós temos problemas em ser explorados, nós temos problemas em ser negados. Então, assim, quando o Brasil parar, né, de tratar a sua diversidade cultural como um fator de extermínio e considerar isso um fator de riqueza, nós seremos um país muito melhor. Nós somos o número 1 do mundo em diversidade biológica e cultural. Nós temos saberes e fazeres que podem ser muito úteis para curar o mundo nessa crise que nós vivemos. Mas é necessário que a gente faça alianças e comece a adotar medidas práticas para que a gente coloque esse discurso, tire esse discurso da letra fria do papel, né, e transforme isso em realidade. Quero parabenizar cada um de vocês que está aqui neste horário, né, já próximo aí do final de semana, tentando construir soluções, né, para curar, para tratar, para levar, para compartilhar de maneira equitativa. E aí tem uma saudação da África do Sul, que eles cumprimentam, dizendo Savabona. Savabona significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Então, quando dentro do sistema de saúde, dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo brasileiro, nós pudermos fazer esse exercício de reconhecimento, né, daquilo que foi feito, né, e de mudar essas práticas, de afirmar direitos que foram historicamente negados, para que a gente possa, para começar, curar as dores, né, desse Brasil profundo. Então, quem sabe a gente possa responder Chicoba, né, quando você diz os povos indígenas são importantes, eles têm saberes que são valiosos, nós valorizamos e nós reconhecemos, né, que esses povos e essa ciência têm valor, nós possamos responder, então nós existimos para vocês. Chicoba.